dizer que é um privilégio estar aqui com vocês e é um privilégio maior ainda saber que você veio aqui não apenas para receber, mas para entregar ao Senhor aquilo que você tem de melhor. Você veio aqui para cultuar ao Senhor. Você veio aqui para entregar a sua adoração. Você veio aqui para entregar o seu louvor, para falar com Ele nessa noite e para viver alguns momentos de comunhão, certo? Com o corpo de Cristo. E enquanto o Gabriel louvava, nós cantamos alguma coisa aqui sobre a paz. João 14, 27 vai dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorizem. Jesus veio selar a paz, irmãos. Veio selar a paz. Não essa paz que o mundo dá, não é a paz de ausência de guerra. Ele veio pacificar relações. Qual a melhor relação, a maior relação e a mais importante relação que ele veio pacificar? Entre nós, homens e Deus. Nossas relações estavam rompidas, a separação estava decretada pelo pecado, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, aprove ao seu coração selar de novo a paz e rasgar o véu do templo, simbolizando que nós tínhamos de volta acesso à sua presença. Assim como foi nos primeiros momentos da humanidade, quando Adão tinha acesso a Deus diariamente, diretamente, e falava com Deus boca a boca. Quando Jesus veio selar a paz, ele deixou claro que a partir daquele momento, o sacrifício dele estava selando um pacto novo, uma paz, pacificando a nossa relação. E eu glorifico a Deus porque nessa noite nós cantamos isso. A letra original do hino diz que ele veio ao mundo para ser mártir da paz. E nós cantamos: ele veio ao mundo para trazer a paz. Dizer que ele veio para ser mártir não está errado, porque ele de fato foi martirizado pelos nossos pecados. Mas o propósito não era que ele fosse mártir. Mártir nós temos Tiradentes, temos vários aí, vultos da nossa história, mundial e brasileira, que foram mártires por uma causa. Jesus não veio ser mártir, ele foi martirizado, mas por amor a nós. E o objetivo foi selar a paz entre nós e Deus, extirpando todo o resquício de pecado que pesava sobre nós e apagando o escrito de dívida. Amém, irmãos? Você crê nisso nessa noite? Você crê que Deus selou a paz entre você e Ele? Você, nessa noite, entende dessa forma e toma posse dessa tranquilidade, dessa verdade? Se você toma posse disso, nesse momento, agradeça a Deus aí, no seu lugar mesmo. Uma breve oração de 1 minuto. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por eu poder estar aqui nessa noite. 18h30 de um domingo, na tua casa. Pai, está fazendo calor, tem muito mosquito voando em volta. A opção de mosquito aqui voando em volta, mas nós te agradecemos, Pai. Porque nós viemos aqui celebrar, Deus, o nosso amor, celebrar a nossa união, celebrar o novo pacto que o Senhor fez com o seu próprio sangue. E nós te louvamos por isso. Te agradecemos pela paz que o Senhor proporcionou entre nós e o Pai. Obrigado, Pai, por nós podermos estar aqui na tua casa nessa noite, para dizermos isso para o Senhor. Amém. Amados, vamos pensar alguma coisa, falar alguma coisa a respeito do que é Jesus para nós e de que nós somos, no contexto dessa realidade que nós falamos aqui. De um novo pacto, um novo concerto, uma nova realidade, uma nova proposta de Deus. Que nós caminhássemos na presença dEle, andássemos com Ele, ouvíssemos diretamente dEle. Porque eu creio que é importante nesses últimos dias nós pensarmos sobre isso, porque nós vemos muitas vozes mundo afora falando sobre Jesus. Muitas vozes falando, inclusive, irmãos, o que não está na Bíblia a respeito de Jesus.
pregando aí coisas que de forma alguma se aproxima da pessoa de Cristo, de quem é Deus na nossa vida. E nós precisamos entender isso à luz da palavra, porque a palavra é o nosso norte e é a única autoridade que pode ditar aquilo no que devemos crer. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Então nós vamos ver aqui nessa noite quem somos nós, quem Ele é e quem é a igreja. Amados, a gente encontra a palavra de Deus. Hoje está difícil, hein? A mosquitada está terrível. A palavra fala para nós que, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, perguntou a eles o que dizia o povo ser o Filho do Homem. E eles responderam: uns dizem que o Senhor é João Batista. Quem esteve aqui hoje pela manhã, nós falamos exatamente isso. Quem dizem que eu sou? E alguns diziam, dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros que o Senhor é Jeremias. Ou algum dos profetas. Aí Jesus pergunta: mas vem cá, e vocês? Quem vocês que estão andando comigo, que estão vivendo comigo, que estão caminhando comigo? Quem vocês dizem que eu sou? E João disse: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai. O meu Pai. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, irmãos? Pedro disse que Jesus era quem? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala para ele: não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, ou seja, não foi nenhum conhecimento humano, não foi a tua preparação teológica, mas porque de fato você sentiu e viu, e o Espírito confirmou em você que eu sou o Filho de Deus. Aí Jesus fala: também eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós vemos muitas vozes aí, irmãos, tentando trazer uma autoridade que nós não encontramos na palavra de Deus. Nós vemos algumas religiões aí que dizem que o profeta de Deus foi um que nasceu 630 anos depois que Jesus subiu aos céus. E essa filosofia, essa religião, essa teologia, ela rivaliza com o Evangelho de Cristo, porque é uma das religiões que mais crescem no mundo. Os irmãos já devem estar sabendo a essa altura de quem eu estou falando: o Islã. O islamismo é uma das religiões que mais crescem no mundo. E eles dizem que o profeta máximo é Maomé. E dizem que Jesus foi um profeta. Quem foi Jesus para vocês? Jesus foi um profeta. Chamam ele de Issa. Dão a ele autoridade. Mas não o tem como Filho de Deus. Não tem como a nossa propiciação. Não tem como nosso resgatador. Não tem como sacrifício pleno e perfeito que nos trouxe de volta a Deus. Nós temos uma outra teologia, uma outra religião, um outro credo no mundo, que diz que, e se baseia até nessa passagem, que diz que Pedro é o representante de Cristo na terra.
E ele tem um trono lá em Roma, numa cidade chamada Cidade do Vaticano. A essa altura, os irmãos também já sabem que eu estou falando do catolicismo, que tem avançado bastante, irmãos, e tem tentado conversões dentro do protestantismo. Nós temos outras denominações religiosas que se parecem muito com o protestantismo. São sedutoramente parecidas e poderosas na terra. Muitas. Mas nós temos, em contrapartida, a palavra de Deus. Nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus, esse livro aqui, que nós vimos há 2 semanas atrás, que ele é um manual. E não é o manual do fabricante, como muita gente fala por aí. Ele é um manual para você não cometer erros na vida. Tudo que você precisa saber está aqui. Nós vimos que o nosso Deus é um Deus que trabalha por princípios. Ele estabeleceu princípios dos quais ele não foge. Amém, irmãos? E essa palavra que está aqui, que você tem em suas mãos aí, que é um antídoto contra o erro, é um mapa para você não se perder, essa palavra vai dizer que, ao contrário do que essas teologias, essas ideologias, essas visões, essas religiões dizem, ao contrário disso, a nossa igreja, não estou falando de protestantismo, não estou falando de igreja evangélica, não estou falando de denominação de placa de igreja. A nossa igreja, qual é a nossa igreja, irmãos? A igreja invisível de Cristo, que não tem nome, que não tem placa, que não tem CNPJ, que não tem rótulo, mas que é composta de vidas. Vidas redimidas e que se renderam. E disseram para ele: Senhor, eu não tenho para onde ir, eu não tenho um outro Salvador além de Ti, e eu me rendo ao Senhor para fazer tudo o que o Senhor me ordenar. Assim como Paulo no caminho de Damasco, príncipe dos fariseus, uma pessoa de renome, poderosa em sua época, um jovem que se distinguia dos seus pares, da sua idade, do seu povo, mas que, quando conheceu a Jesus, largou tudo, sem pensar 2 vezes, porque entendeu que só em Jesus havia solução. Então, diferente de tudo isso que nós já falamos, a igreja invisível é formada por quem? Por essas pessoas que viram em Jesus a única salvação para suas vidas e entenderam pelo Espírito Santo que tudo que Jesus falava era real e era verdade. Amém? Efésios 2:20 vai dizer o que sobre Jesus e sobre nós? Que nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A pedra angular. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados, para quê? Para a habitação do Espírito. Qual é o Espírito? O Santo de Deus. Então nós temos aqui já um norte a partir do qual nós vamos caminhar. Quem é aquele que é o fundamento da igreja? Cristo. A gente acabou de ler aqui, Efésios 2:20 ao 22. Ele é o fundamento da igreja. Ele é o ponto de ligação. E tem uma característica interessante, algumas características interessantes sobre essa pedra angular, irmãos. Essa pedra angular, ela não é uma pedra como as outras. Ela é uma pedra que é maior do que as outras. Ela é em tamanho maior, em largura maior, e ela precisa ser mais forte que as demais. E como que eles faziam para escolher a pedra mais forte que as demais? Eles testavam aquela pedra. Ela não podia ser da mesma
composição das demais pedras. Ela tinha que ser testada. Como que testavam? Antigamente, quem aí já viu aquelas esculturas lá da Ilha de Páscoa? Aquelas cabeças gigantes que são enterradas na terra e saem, se projetam. Aquelas cabeças gigantes. Como é que os inuits, como é que eles cortavam aquelas pedras numa época em que não tinha artefatos de ferro para cortar aquela pedra? Como que eles cortavam? Através de fogo e água. Uma forma, quem já trabalhou com trabalho de pedreiro aí sabe. Se você expõe a uma pedra, ou até a dona de casa mesmo, a pia lá da sua casa fica exposta ao sol, e aí você vai lavar as coisas, você molha. Sol, água, sol, água, sol, água, daqui a pouco você vai olhar, sua pia está toda rachada. Por quê? Calor e o frio da água. Então, eles botavam fogo na pedra e depois vinham e jogavam água em cima. Aquilo ia enfraquecendo a pedra, ela rachava, aí eles botavam uma cunha, martelava para abrir um pouquinho a pedra, botava mais fogo, jogava mais água. Com isso, eles conseguiam cortar seções inteiras de rocha. E a pedra angular, ela era testada dessa forma. Fogo e água. Se ela resistisse até um certo ponto, porque se eles continuassem fazendo isso, até a hora que ela ia rachar. Então, eles testavam a primeira vez, aí tinha uma que rachava logo na primeira, a pedra rachava. Essa não serve para aguentar peso em cima dela. Não serve para ser a pedra angular. Ela vai aguentar 2 paredes e tem que aguentar peso. Pressão dinâmica. Engenheiro entende isso. A pedra precisava ser maior do que as outras, ela não podia ser do mesmo tamanho. A dureza dela tinha que ser maior, ela tinha que ser testada. Só assim ela conseguia servir como pedra angular. Quem dentre os homens nascido de mulher, foi aquele que suportou o maior peso da história da humanidade? Quem foi? Ele foi testado, ele foi espancado, assim como a pedra angular, ela foi submetida a esforços, aguentou o fogo e sobreviveu. E sobre essa pedra, o edifício foi construído. Então, a gente começa a ver aqui, irmãos, que a casa, o templo, a construção, a igreja, ela está construída sobre Cristo. O próprio Pedro vai falar isso, nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, Jesus, a gente chega à conclusão que só ele, preenchia o requisito para ser o Salvador da humanidade. Só ele. Primeiro, porque ele declarou isso. Segundo, porque ele provou isso. E terceiro, porque só ele morreu e ressuscitou. E por nós. Então, ele nos comprou com seu sangue, fazendo-nos especiais para anunciarmos o seu santo evangelho. Eu gostaria que você prestasse atenção em uma palavra que eu falei nessa frase. Ele nos comprou com o seu sangue, fazendo-nos especiais. Repita, especiais. Mais uma vez, especiais. Sabe o que você é? Você é especial para Deus. Por que você é especial para Deus? Porque Deus selou você com o seu sangue. Você foi coberto com o seu sangue. No Antigo Egito, quando o povo foi sair da escravidão, foi fugir para uma nova vida, começar a construir o povo eleito de Deus, o que foi que impediu que os primogênitos fossem mortos? Do lado de fora da porta, o sangue. Aquele sangue passado nos umbrais da porta garantiam que quem estava ali dentro tinha uma proteção especial, um selo de vida, um selo de resgate, um selo que impedia que aquelas pessoas experimentassem a morte. O anjo da morte, quando passa, vê o sangue. Quando ele vê o sangue, ele passa direto, porque ele sabia que ali dentro tinham pessoas especiais. E hoje, sobre a sua vida, quando o sangue de Jesus cobre a sua vida, e o sangue que nos resgata é esse sangue, o de Jesus, você se torna especial para Deus. Então eu quero que você entenda nessa noite, se você um dia levantou a mão para Jesus, se você pediu perdão a Ele, pediu ao Espírito Santo que viesse habitar na sua vida, eu quero que você entenda que você é especial. Ponto final.
nenhuma lembrança de pecado, nenhuma voz contrária que tente falar para você que você não é especial, nenhuma dessas coisas que eu falei tem autoridade para tirar de você a convicção plena, a certeza de que Deus fez você especial. Amém? Então, nós vamos ver aqui 3 características fundamentais que envolvem Jesus e a igreja. Primeiro, Jesus Cristo é o único fundamento da igreja. Já vimos isso? Efésios vai dizer que sim. Então, a gente vê aqui, pessoas distorcem o que Jesus disse a Pedro. A verdade é que Cristo é o fundamento e não Pedro. Pedro, o próprio Pedro, lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5, vai dizer o quê, irmãos? Achegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. 1 Pedro 2, 4 e 5. E o versículo 5 vai dizer, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Cristo. Quem falou isso, irmãos? O próprio Pedro. Existe alguém com maior autoridade sobre a tua história do que você mesmo? Existe alguém com maior autoridade sobre a tua vida, a tua história, quem você é, do que você mesmo? Eu aprendi ainda muito jovem, irmãos, que só tinha uma coisa que ninguém poderia refutar. E essa coisa que ninguém pode refutar é o nosso testemunho. Hoje pela manhã nós falamos aqui a respeito do que nós fazemos e do que nós falamos. E aí tem uma frase muito interessante que diz assim, o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. O testemunho que você dá, a vida que você vive, o Jesus que você apresenta ao mundo, à sociedade, à sua igreja, esse Jesus que você apresenta, ninguém pode dizer, se você o apresenta, ninguém pode dizer que ele não está em você. Ninguém pode dizer que o seu testemunho pessoal é diferente daquilo que eles estão dizendo. Ninguém pode dizer. Você acha que você se conhece, mas eu conheço você melhor do que você mesmo. Não, não é possível. Não existe autoridade para isso. Pedro vai dizer o seguinte, a autoridade é ele, a pedra é ele é a pedra. A igreja está fundamentada sobre ele e ninguém mais. Pedro disse isso. Então, a autoridade é Pedro para dizer nesse momento a respeito dele mesmo. Então, Cristo é o fundamento da igreja, a pedra viva e principal, a pedra de esquina. Jesus disse, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As palavras, esta pedra, tem sido fonte de muito equívoco e muito debate, sem necessidade, irmãos. Por que eu estou falando isso aqui nessa noite? É para confrontar catolicismo? Não é, irmãos. É para afirmar a nossa convicção de que o nosso Senhor tem toda a autoridade para ser aquele sobre o qual a igreja invisível está construída. Quem é a igreja invisível? Não é denominação, não é placa de igreja, não é nada disso não, irmão. Não é nada disso. As autoridades eclesiásticas do tempo de Jesus não reconheceram ele como Filho de Deus. E hoje eu posso dizer que não é autoridade eclesiástica de igreja, denominação nenhuma, que vai dizer quem é Jesus a partir da sua visão. Se não for a partir da palavra de Deus, centrada na pessoa de Cristo, nada do que qualquer pessoa falar terá autoridade. Tem que estar respaldado pela palavra e tem que estar centrado essa palavra em Cristo. Porque tem pessoas que usam e distorcem a palavra. E vocês conhecem muita gente assim. O primeiro que nós conhecemos, quem foi? Que usou a própria palavra para distorcer o que Deus disse. Satanás, desde o Éden. E tentou até com Jesus. Ele tentou a sorte até com Jesus, irmãos. Usando a palavra para tentar Jesus. Então a gente já sabe que tem muita gente. E o mais conhecido é o próprio diabo.
Pedro, por seu próprio testemunho, não se via como a pedra sobre a qual a igreja foi fundada. Ele escreveu que somos pedras vivas na sua epístola que nós acabamos de ler. Ele escreveu isso, nós somos pedras vivas, mas Jesus é a pedra que liga tudo. Aquela pedra que, se faltar, o prédio desaba. Sem ela, desaba, irmãos. Fica fraco, não tem liga, não tem ligação, não tem sustentabilidade. Qualquer força dinâmica mais forte do que a ligação daquelas pedras põe o edifício abaixo. Simples assim. Eu me lembro com muita tristeza, quando eu era criança, passamos um perrengue, a gente era muito pobre, irmãos. E a gente contratou um pedreiro para fazer um muro da nossa casa. E aí o pedreiro, maravilhoso pedreiro, fez o alicerce e tal. O cidadão, ao invés de fazer primeiro as vigas, ele levantou as paredes do muro sem as vigas. Irmão, o primeiro vento que deu mais forte, a gente dentro de casa só ouviu o barulho. Tum! Era o muro caindo inteirinho. O muro caiu todo, irmãos, todo. Porque ele não colocou as vigas ali, as colunas ali, né? As ligações. Assim é você tentar fazer qualquer coisa sem Jesus na tua vida. Não tem sustentação, não tem sustentabilidade. Não tem a pedra de ligação fundamental. Salmo 118, versículo 22, vai dizer o quê? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a angular. Onde que nós lemos isso, irmãos? Salmo. Jesus já tinha nascido? Não. Isso aqui é profecia messiânica, falando de Cristo. E ele foi a pedra, e ele se apresentou como pedra. Pedro falou dele como pedra. Paulo vai falar disso também. Aí a gente chega, subsídio teológico disso aí, irmãos. Aí a gente entra no grego e vai ver que Pedro era Petros, e era uma pedrinha, e a Petras era a pedra, a Petra era a pedra maior e tal, a gente entra nesse subsídio. Mas não precisa disso, porque a própria palavra fala claramente na nossa língua portuguesa que ele era pedra. E Pedro vai dizer que ele era pedra, e não Pedro. Então, essa parte está bem entendida, né? Essa parte está bem entendida. Então, nós entendemos que o fundamento da igreja é quem? Primeiro ponto, nós vamos falar de 3 pontos. Primeiro ponto, fundamento da igreja é quem? Cristo. Cristo. Segunda coisa que nós vamos ver aqui. Ele, além de ser o fundamento da igreja, ele é o cabeça. E nós somos o corpo, os membros. Você já parou para pensar no que representa a cabeça na constituição do nosso corpo? O que representa a cabeça? A gente para pensar no corpo, né? O corpo como unidade. O corpo é maravilhoso, funciona perfeitamente. Você não pensa em esticar o braço, em fechar a mão, abrir a mão, apontar o dedo, levantar o polegar. Não, faz tudo sem pensar. Parece que a gente está... Agora, vamos lá. Onde é que está concentradas as partes mais importantes do nosso corpo? O dom da visão, os olhos, o seu olfato, a audição, a fala e o pensamento, tudo na cabeça. E Jesus é quem? Ele é a parte mais importante que nós temos. É aquele que tem a visão, é aquele que percebe, é aquele que nos fala, e até o cheiro ele sente por nós. E o olfato é importante, irmãos. Amém? Você está em casa, aí o gás está escapando. Você sente o olfato, não sente? Aí você sabe que você está em perigo. Você tem que correr para ver de onde está escapando aquele gás. Ou você sente um cheiro de fio queimado, aí você começa a correr para ver se você não esqueceu um ferro na tomada, a cafeteira ligada sem água, o celular que está lá ligado lá. E o olfato te dá alertas. Tudo isso te dá alerta, e a gente encontra tudo isso em quê? Concentrado em um órgão do corpo, que é a cabeça. Aí, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, vai dizer o quê? Que nós somos o corpo de Cristo.
Vamos ler 1 Coríntios. Vou ler a partir do versículo 12. Vai dizer assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Já parou para pensar nisso? Essa é uma analogia do nosso corpo falando sobre a igreja. Quem é Jesus? Jesus é a cabeça e nós somos os membros. Cada um tem uma função. E a gente pode falar isso também a respeito de igrejas. Amém? A igreja que é centrada na palavra, que tem Cristo como fundamento, que prega o evangelho genuíno, mas não é congregacional. Mas está pregando o evangelho vivo de Cristo. Ela vai preencher um nicho. Tem gente que não se sente bem aqui, mas tem o desejo genuíno de ouvir Jesus falar. A palavra ser pregada, sem mistura, sem engano, sem engodo, sem rodeio. E vai se sentir bem em outra igreja. Tem gente que gosta de igrejas assim mais jovens, mais, né? Outros preferem uma coisa mais tradicional. Gosta mais de um louvor do Salmos e Hinos, de vez em quando, outra coisa. E aí eu estou falando, irmãos, de preferências. Isso afeta a nossa relação com Deus? Sim ou não? Não, de maneira nenhuma. E eu dou glória a Deus, sabe por quê? Porque na sua multiforme sabedoria, a multiforme graça, Ele permitiu que nós, seres humanos, pudéssemos ser atendidos nessa nossa necessidade de querer estar num lugar que tem uma certa característica que nos agrada. Amém, irmãos? Você consegue ver nisso o amor de Deus por você? Deus é tão maravilhoso que Ele permite que tenha várias igrejas aí, com várias características, diferentes de outras, e todos somos atendidos. Amém? Glória a Deus por isso. Você consegue ver que Jesus é maravilhoso até nisso? Olha como é que Ele é preocupado com o nosso bem-estar, em todas as áreas da nossa vida. E aí, Paulo vai falar isso sobre os membros, só que ele vai falar o seguinte: quem dirige tudo é quem? A cabeça. É a cabeça. Então, o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que eu preciso ser dirigido por quem? Por Cristo, que é a cabeça da igreja. E eu preciso entender isso. Hoje, pela manhã, nós estávamos falando. Nós estamos fazendo um trabalho aqui de preparação de líderes para discipulado. Todo mundo que está vindo aqui está sendo preparado para ser liderança de discipulado. Para você receber uma pessoa e ensinar para ela os rudimentos da fé, bíblicos. E hoje nós começamos a disciplina de perdão. Perdão. Quem esteve aqui pela manhã e achou que você ouviu Deus falar na disciplina de perdão? Irmãos, Deus tem abençoado a vida dos irmãos com esses ensinamentos. Deus tem abençoado. E é importante você entender isso, irmãos. Porque nós somos um corpo. Nós não somos elementos estruturais separados uns dos outros, nós precisamos ter coesão. O meu braço não pode separar do meu ombro. Os meus dedos não têm autonomia para sair da mão e fazer o que quiserem. Eles só funcionam estando ligados. Então, nós precisamos entender e praticar isso. E por que eu comecei a falar isso? Eu preciso entender que eu preciso domar a minha natureza do velho homem, que às vezes tenta ressuscitar. Amém ou não amém? Se você achar que eu estou pregando heresia, falando sobre o velho homem crente,
Eu vou pedir a você para a hora que você cometer alguma coisa, que você fizer como Paulo, falar assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Aí eu vou pedir a você para quando você tiver que falar isso, para você se lembrar que você disse que velho homem crente não existe. Se você não abrir o teu olho e não vigiar, Jesus mandou nós vigiarmos, o velho homem volta e ocupa espaço. Então, isso mostra que Cristo estava antecipando ou profetizando que viria desses discípulos, os apóstolos e daqueles que acreditariam em sua mensagem. Qual mensagem? Que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Qual é a mensagem que você precisa, primeiramente, receber, segundo, acreditar e depois pregar? Qual é? Que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Amém? E por que eu estou falando isso? Porque o mundo, irmãos, está precisando de gente que pregue a palavra. Porque as outras que eu falei logo no início dessa mensagem, elas estão avançando. E nós não estamos numa corrida disputando espaço, não é isso. Nós precisamos entrar nessa corrida, Paulo fala da corrida. Para quê? Não para ganhar espaço do concorrente, não é isso não. É para que almas não sejam levadas para o inferno por toda a eternidade, por eu não ter pregado a verdade e pregado no poder do Espírito. Como é que eu prego a verdade no poder do Espírito, meus irmãos? É só conhecer a palavra? É só conhecer a palavra? É só ler a palavra? É só fazer 5 anos de curso de teologia? É isso? Ou você precisa do poder do Espírito na sua vida? Paulo, quando estava indo para a cadeia, ele fala para os irmãos: e orem por mim para que ao abrir da minha boca me seja dada a palavra. Paulo pediu oração para que o Espírito Santo falasse através dele. Amém? Então eu não posso apenas achar que só conhecer a palavra. É fundamental conhecer a palavra. Fundamental. Mas você precisa orar por autoridade. Orar por autoridade. Então Jesus está falando disso. De onde vem essa tradição, dessa palavra que nós falamos aqui já várias vezes hoje, igreja? De onde vem isso? A palavra grega para a igreja que nós falamos aqui é eclesia. E ela não era uma palavra primariamente, originariamente, religiosa, ela não era. A palavra eclesia, muitos falam eclésia, ela quer dizer apenas grupo ou grupo chamado. Uma convocação. Na época em que Jesus ele começa a usar essa expressão, ele está falando apenas de ajuntamento de pessoas que ele chamou. E não tinha ainda uma significação religiosa. Jesus deliberadamente escolheu essa palavra fora de qualquer contexto religioso, não foi importado do judaísmo, nem de nenhuma outra filosofia da época, porque ele queria claramente mostrar que ele apenas estava implantando o reino de Deus e não fundando igrejas, como hoje nós conhecemos. Essa palavra ela passou a ter essa significação de religiosa só depois, e começa lá em Atos. Tem um teólogo muito famoso, que faleceu em 2012, o Dr. Richard Thomas France, que ele vai dizer aqui o seguinte: o que chama a atenção é a ousadia da descrição que Jesus faz dela. Dela quem? Da igreja, do grupo que ele chamou, como dizendo minha comunidade, e não comunidade de Deus. Ele chama para si a autoridade e fala que aquele grupo que ele estava trazendo era um grupo para ser a comunidade dele, mas que por extensão a gente sabe que era de Deus. Amém? Então ele faz isso, ele faz essa convocação. Como corpo de Cristo, nós precisamos lembrar que, primeiro, precisamos lembrar algumas coisas. Primeiro, a igreja é una. A igreja é uma só, um corpo indivisível e formado por um propósito, com um propósito, formado com um propósito. Qual é esse propósito? Isso aí. Gabriel já falou ali. Manifestar a glória de Deus e testemunhar de Jesus. Precisa fazer mais alguma coisa? Vamos lá. Quando você chega
alguém pergunta assim, fala um pouco dessa religião que você professa, desse negócio aí que você faz aí, fala um pouco. Eu lembro quando eu era jovem, muito novo, eu servia num navio e chegou um capitão lá e me chamou, vem cá, chamou de noite, eu estava de serviço à noite, ele à noite de serviço também. Aí ele chegou e falou assim, me deu uma oportunidade de ouro, irmão. Ele pediu para ser evangelizado, o capitão lá. Ele chegou no meio da noite, me chamou, ô Gavião, vem cá, fala para mim dessa igreja que você frequenta, desse lugar que você vai. O que vocês acreditam? Eu era novo convertido, eu não sabia ainda pregar. E eu falei, a igreja assim, tem um pastor, aí tem diácono, tem presbítero, tem não sei o quê. E eu não sabia pregar ainda, irmãos. Eu expliquei a estrutura organizacional de uma igreja evangélica. Aí ele falou, nada diferente da católica, das outras, não tem nada diferente. Eu não soube pregar. Por que eu estou falando isso? Porque quando Jesus disse que Ele nos chamou para sermos suas testemunhas, não era para falar de organização eclesiástica, era para falar de um Deus que é todo amor e que decidiu selar a paz de novo e nos trazer de volta para si, como filhos que teriam se afastado dele, e nos trazer de volta através do seu Filho Jesus. E esse Filho Jesus que nos trouxe de volta, o fez através da sua morte, da sua ressurreição. E eu só posso pregar essa mensagem que eu acabei de falar aqui, com tantas poucas palavras, só posso pregar isso com poder, primeiro, se eu conhecer, e segundo, se eu orar pedindo poder a Deus. E o Espírito Santo, ele enche a gente de poder para falar, e quando a pessoa ouve, o Espírito Santo convence aquela pessoa do pecado dela, da justiça de Deus, do juízo, mas essa pregação ela aponta sempre para a cruz de Cristo e fala, ele pode ter resultado para você, ele pode te salvar. Primeiro, a igreja é una. Segunda, a igreja é uma só, indivisível. Segunda, a igreja é composta por muitos membros. E eu preciso entender que nós somos diferentes. Eu preciso amar o meu irmão. Falamos isso hoje pela manhã. Muitos membros, cada um com seu dom. E eu preciso, de alguma forma, fortalecer e ajudar a desenvolver o dom do meu irmão. Amém? Terceiro, Deus distribui cada função aos membros como Ele quer. Não adianta você querer ser o tecladista, o guitarrista, seja lá o que for, o cantor da igreja, se Deus te deu o dom de ensinar. Não adianta. Mergulhe naquilo que você percebe que você tem propensão para desempenhar, desenvolver. Mergulhe naquilo. Agradeça por aquilo. Amém? Quarto, há diversas funções no corpo. Precisamos lembrar disso, há diversas funções no corpo. Tudo isso que eu estou falando são 7 pontos. Esses 7 pontos que eu estou falando, eles estão baseados nessa leitura de Coríntios, que vai do versículo 12 até o versículo 31. Se você ler tudo isso, aí você vai ver os 7 pontos que eu estou falando aqui. Quinto ponto, todos no corpo são importantes. Todos são importantes. O irmão que chega aqui e fala assim, pastor, eu não sei fazer nada na igreja, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei tocar instrumento. Mas você percebe que aquele irmão, ele é uma simpatia. Aquele irmão, aquela irmã, é carismático. Ele faz todo mundo se sentir bem. Quando tem reunião de grupo, ele chega, ele cumprimenta todo mundo, ele pergunta como é que está, ele fala e tal. E você percebe que ele é alguém que todo mundo gosta de estar perto dele. Essa pessoa ela pode ser um ótimo em relações públicas, ele pode ser um ótimo introdutor, ele pode trabalhar na igreja em diversos setores. Mas eu não sei cantar, não sei tocar, não sei... Meu irmão, você tem uma coisa que muita gente nunca vai ter. Um dom especial de acolher. Tem gente que, não sei fazer nada disso e também não sou muito simpático, não. Mas se preocupa com o pessoal que está passando necessidade. Irmão, você vai trabalhar na assistência social da igreja. Você vai fazer o levantamento, ver os irmãos aí que estão com dificuldade. Aí nós vamos movimentar a igreja para fazer. Irmãos, cada um tem o seu chamado. E todos são importantíssimos. Por que todos são importantíssimos? Porque você, como falamos no início, você é especial.
Deus chamou você para desempenhar um papel. Sexto, o corpo é um conjunto de membros interdependentes. O que significa interdependente? O prefixo inter quer dizer que se relaciona com. Nós somos dependentes uns dos outros. Eu dependo do meu irmão depende de mim. Amém? E o último, sétimo ponto, a igreja pertence a quem? A igreja pertence a Jesus. Amém? Então, quando você estiver preocupado com a igreja, eu vou te dar aqui uma dica. Está preocupado com a igreja? Não se preocupa não, sabe por quê? Obviamente você tem que orar pela igreja, você tem que ajudar na boa condução de tudo, mas quando você estiver preocupado com a igreja, se preocupa não. Porque tem alguém que é muito mais inteligente, que é muito mais onisciente do que você não é nada onisciente, ele tem todo o conhecimento, o controle e o domínio, e ele está vendo tudo. E ele vai tratar. Amém? Então não se preocupe com a igreja. Se preocupe na sua esfera. Faça o que você tem que fazer. O terceiro ponto dos 3 que nós falamos é que Jesus é o esposo, o noivo. E a igreja é quem? A noiva e a esposa. Amém? Efésios 5, 25 vai dizer o quê? 24 e 25. Vai dizer assim: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres... Vou ler só a parte A do versículo. Vamos lá. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, ponto. A igreja está sujeita a Cristo? A igreja está sujeita a Cristo ou não? A igreja é a pedra angular? Quem é a pedra angular? Então, a igreja está sujeita a Cristo porque Ele é a pedra. E a igreja é construída sobre aquela pedra. A igreja é o cabeça? Quem é o cabeça? Então, a igreja está sujeita à cabeça. Amém? Então, amém. E qual é, então, a função da igreja? Estar submissa à cabeça. E a função do prédio? Estar amarrado à pedra angular. Então, Jesus é tudo isso, irmãos. Ele é o centro que liga tudo e sustenta tudo, e Ele é o que dirige tudo. Amém? Entendido isso, Efésios 5, 25 vai dizer o quê? E a si mesmo se entregou por ela. Maridos, amai vossa esposa, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então eu entendo por isso aqui que Jesus é o esposo perfeito, amém? Por quê? Porque Ele amou ao ponto de dar a própria vida, se entregar por ela. Ele amou ao ponto de se entregar por ela. O amor de Jesus pela sua igreja é profundíssimo, ao ponto de se entregar da sua vida pela igreja. Agora a gente entra já na reta final dessa nossa reflexão. Nós entendemos aqui que Cristo é a pedra, não existe outro fundamento. Cristo é o cabeça, é Ele que dirige. Nós entendemos aqui a nossa interdependência, a nossa relação como igreja, a nossa relação com os membros da igreja, a nossa relação com o mundo. E aí a gente entra no segundo tópico, que é quais são os propósitos da igreja. Quais são os propósitos da igreja? E quais são os propósitos da igreja, irmãos? A gente fica pensando assim: eu preciso idealizar um movimento para impactar a sociedade de Araruama. Aí eu tenho que chamar um cantor gospel, tem que chamar um pessoal aqui que cospe fogo para encantar os jovens, tem que fazer isso, fazer aquilo, chamar um grupo de circo cristão. Não estou dizendo que nada disso está errado. Você quer fazer um evangelismo? Faz como, de vez em quando, a Jocum vem fazer aqui nas praias aqui. Leva um grupo de jovens, aí a criançada lá que trabalha com circo, tem um pessoal lá que trabalha com circo lá em São Pedro, artes cênicas, vai fazer teatro, tudo bem, ótimo, glória a Deus. Aí junta aquela pessoa. Se você entendeu que a arte
cristã não é um fim em si mesmo, ela não existe só para você ficar conhecido, mas que aquilo ali é para chamar pessoas para um outro grupo ir evangelizar, então você está ok, você está no centro ali da proposta de Deus. Agora, o propósito da igreja, o propósito principal é anunciar a Cristo, irmãos. Anunciar a Cristo. Às vezes você vê pessoas fazendo teatro de rua, mas não tem uma equipe que está orando, não tem uma equipe que está evangelizando, não tem um pessoal que está ali só observando quem está ali, aí você olha, você observa, tem aquela pessoa ali que está pensativa, reflexiva, e daqui a pouco você olha, aquela pessoa senta no canto ali, aí alguém... Se você tem um grupo que já está orando e observando o que está acontecendo em volta, você percebe, essa pessoa está precisando mais do que todo mundo de Jesus. Amém? Que mês que nós estamos? Setembro, né? Esse setembro aí foi dedicado a quê? Prevenção do suicídio, Setembro Amarelo. Aí você vê uma pessoa num sábado à noite, num dia qualquer à noite, numa praia, sozinho, aí chega um grupo, começa a fazer um teatro, aquela pessoa para do lado ali e fica olhando, sozinha. Aí daqui a pouco senta ali no chão, sozinha. Se você não for lá falar com ela, você pode estar perdendo uma grande oportunidade de uma pessoa que saiu de casa, de repente pode se despedir da vida. Irmãos, quando eu era jovem, em 1992, eu trabalhei, comecei a fazer seminário teológico em 92, na Igreja Metodista, lá em Cascadura, no Rio, e eu trabalhei no SOS Vida. Tinha um serviço telefônico de atendimento a pessoas sem esperança. E muita gente ligava e falava o seguinte: eu quero que você convença a não tirar minha vida hoje, porque se você não conseguir me convencer, você é a última chance que eu estou dando a Deus de me salvar do suicídio. Prestou atenção nisso que você acabou de ouvir? E tinha pessoas que ligavam e falavam isso, irmãos. Se você não conseguir me convencer, depois que a gente terminar a conversa, eu vou me matar. Anunciar Cristo, irmãos, é falar da palavra. É falar de quem é Jesus. É falar de quem é Deus. E você precisa falar do amor dele. Da perspectiva que a pessoa tem quando conhece a Jesus. De salvação, de vida nova, de plenitude. De perdão dos pecados. De conserto, de uma nova vida nascendo. É isso que você precisa fazer. Devemos anunciar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E tem gente que está vivendo em trevas, irmãos. Mais do que aquela treva que você viveu aí, que eu já vi gente falando assim, eu já vi pessoas falando assim, quando eu ia à igreja, assistir culto lá, o pessoal me convidava, eu ia, aí o pastor falava, você que pecou, não sei o quê, está em pecado, não sei o quê. Aí a pessoa falava, eu não tinha nenhum pecado. Eu nunca traí meu marido, eu nunca roubei ninguém, eu nunca matei ninguém, eu nunca assaltei banco, nunca... Aí a pessoa falava, eu nunca me senti incluído nesse pessoal que precisava de Jesus, porque eu nunca fiz nada de errado. Então você precisa dar a ela conhecimento de que tem uma realidade, irmãos. Qual realidade? Que sem Jesus a pessoa vai para o inferno. E o problema está aí. E Jesus nos salvou das trevas, dessa treva. Segundo, denunciar as obras das trevas. Por isso o mundo aborrece a igreja. João 15, 18 e 19. Vai dizer o quê? João 15, 18 e 19 vai dizer o quê, irmãos? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. É por isso que o mundo odeia a gente. Amém? Denunciar as obras das trevas. Nós temos que fazer a diferença.
Amém? Então eu preciso entender isso e trazer isso como responsabilidade para a minha vida. Eu preciso anunciar a Cristo, denunciar as obras das trevas. E terceiro, representar Jesus Cristo na terra. Como é que eu represento? Só anunciar não está bom? Não! Você precisa manifestar a pessoa de Cristo no seu dia a dia, no seu trabalho. Não é só você sair de casa como evangelista, porque quando você sai como evangelista, você sai, vou pregar o evangelho, se alguém me xingar na rua, eu vou rir e falar, Jesus te ama. Mas quando você sai para o trabalho, você vai encontrar alguém que você já está doido para dar uma bicuda na canela. Amém ou não amém? Só que você tem que entender que você precisa representar Jesus Cristo na terra. O que significa isso? Ter sangue de barata? Aguentar tudo? Não. Você precisa orar pedindo ao Senhor o seguinte: Senhor, se eu preciso te representar, eu preciso da tua pessoa vivendo em mim. Eu não posso te representar como um artista de teatro, um ator. Eu não posso viver de estereótipos, me vestir de uma carapuça de crente e ficar ali disfarçando. Eu preciso de Jesus vivendo em mim. E você só ganha isso na oração, no jejum, na leitura da palavra, na meditação na palavra. Quarto ponto, você precisa demonstrar a glória de Deus. Quais são os propósitos da igreja, irmãos? Primeiro, anunciar Jesus Cristo ao mundo. Segundo, denunciar as obras das trevas. Terceiro, representar Jesus Cristo na terra. E por último, demonstrar a glória de Deus. Como é que eu demonstro a glória de Deus? Efésios 3:10. A multiforme graça de Deus, glória de Deus, sabedoria de Deus, a multiforme presença de Deus, ela só é demonstrada no corpo de Cristo, através do corpo de Cristo, quando você trabalha por isso. Amém? Você entende o que eu quero dizer com trabalha por isso? É você não abrir mão de buscar a santificação, de buscar uma vida nova em Cristo, a presença de Deus na tua vida, o conhecimento. Efésios 3:10 vai dizer assim: para que pela igreja, a multiforme sabedoria, vida, conhecimento de Deus vai ser manifestada por quem? Pela igreja, irmãos, está aqui, ó. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Amém? Então eu não posso pensar o seguinte, negócio de manifestar a sabedoria, a glória de Deus aí é multiforme, é com o pastor. Ou então é com a irmã fulana que é do círculo de oração, as Déboras, elas que têm que manifestar. Não, irmãos, é a igreja. É você, é todo mundo, nós, como corpo, como edifício construído. Cabeça é Cristo, mas nós somos o corpo. A pedra é Ele, mas o edifício somos nós. Eu preciso ser e preciso trabalhar por isso. Concluindo aqui, concluindo tudo isso, quem é Jesus, irmãos? Ele é o fundamento. Quem é Jesus? Ele é o cabeça. Qual é a minha função? Qual é a minha função? Não abrir mão de cumprir o meu propósito nessa terra. Qual é o meu propósito nessa terra? Anunciar, denunciar, representar e demonstrar. Anunciar Jesus, denunciar as obras das trevas, representar a Cristo e demonstrar a glória dele. Amém? Então, de posse de toda essa informação, eu chego à conclusão que eu tenho uma promessa maravilhosa: eu não estou sozinho. O meu prédio está construído sobre um fundamento sólido. A minha vida ela é dirigida por alguém que sabe tudo e pode tudo. E essa palavra que nós lemos logo no início, Jesus fala o seguinte: edificarei. Edificarei, quem edificará? Jesus. Ele vai edificar. Ele vai edificar. Você só precisa ser instrumento utilizável
para que ele edifique sobre você. Sobre qual pedra ele edificaria a igreja? Sobre ele mesmo, a pedra que liga tudo. De quem é a igreja? É dele. Ele fala, edificarei a minha igreja. Então a igreja era dele. Amém? E o que ele fala por fim? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele disse o seguinte, o inferno, Gabriel, o inferno, a morte, as trevas, os poderes desse mundo, as fortalezas desse mundo não prevalecerão sobre a tua vida enquanto você estiver fundamentado, baseado e dirigido por aquele que é o fundamento e o cabeça. Amém? Você entendeu essa mensagem? Recebeu essa palavra? Então eu quero só que você entenda o seguinte, que essa palavra que você ouviu é uma promessa valiosa para tempos sombrios e desanimadores que possam se abater sobre a igreja. Por acaso você tem visto tempos sombrios e desanimadores aí fora? Sim ou não? Sim. E teve gente que falou muita coisa, e eu digo muito. Tempos sombrios e desanimadores. Mas o que a palavra nos diz? Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Porque você é invencível, você é imbatível, você é a igreja. Você é a igreja. E o inferno não prevalece contra essa igreja. Amém? Então, se você disse amém, por favor, fique de pé. Se você puder, se você tiver alguma restrição, se tiver com algum problema, precisar ficar sentado, fique à vontade. Vamos orar, feche seus olhos. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus por você ter estado aqui nessa noite. Agradeça a Deus por você ter trazido o seu louvor, a sua adoração e por você ter podido ouvir essa mensagem. Ore agora comigo. Espírito Santo, eu quero entregar essa casa, essa igreja, esses irmãos. Quero entregar a Deus nas tuas mãos e pedir que o Senhor venha falar ao coração de cada um dos meus irmãos e trazer a eles, ó Pai, o entendimento daquilo que o Senhor quis falar com o coração de cada um. Fortalece essa igreja, Pai. Fortalece o coração, a mente, Senhor. Ajuda, Senhor, aos irmãos tomarem as melhores decisões sábias, baseadas na Tua palavra, para que o Teu nome seja glorificado através deles, Pai. Exalta o Teu nome sobre essa igreja, sobre os membros dessa igreja, sobre os Teus filhos aqui nesse lugar, para que esse bairro e para que Araruama venha Te conhecer, Deus, através desses irmãos. Nós Te agradecemos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.